Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Estou muito feliz, em encontrar vocês aqui, mesmo que virtualmente, mas é uma forma da gente, se manter o contato e dar continuidade às nossas aulas, tá? Espero que vocês estejam bem, né? E, assim, dando continuidade ao nosso assunto, ok? De artes para a turma dos 7º anos, ok? Hoje nós vamos estudar, tá, a arte no Egito Antigo, ok? Recapitulando aqui o que a gente já vinha estudando, tá, pessoal? Nas nossas aulas anteriores, nós estávamos sempre vendo a figura humana, lembram? Vimos a figura humana na pré-história, né? Vimos sempre a relação da figura humana no grafite, e hoje nós vamos ver a figura humana no Egito Antigo, tá? E assim, no caso, para poder compreender, nós vamos fazer aqui um apanhado geral sobre a arte no Egito Antigo, ok? Né? Uma forma de revisão, acredito que vocês já devem ter visto esse assunto na aula de história, e muitos devem estar se perguntando, por que eu vou ver esse assunto em artes? Né? Não tem, gente, como desvincular a arte, da história. Para poder entender a arte, compreender a arte, é necessário conhecer a história, tá? Pois a arte, é uma forma de expressão, ok? Então, vamos lá. Egito Antigo. Geralmente encontrada nas paredes dos túmulos dos faraós, a pintura egípcia retratava cenas do dia a dia e rituais religiosos, misturados a escritos e símbolos. Então, gente, a forma, de fazer esses registros eram as paredes dos túmulos, Eles tinham essa necessidade de colocar ali e deixar como forma de memória. Então, e era comum, tá, fazer ali desenhos, tá, das pessoas, Em especial aqui, fatos históricos, cerimônias, digamos assim, as cerimônias mais importantes, eles retratavam lá nas paredes, tá? E, claro, algo sempre colocando algo que engrandecesse a figura do faraó. Egito Antigo. As figuras humanas eram representadas com os ombros de frente e o resto, tá, gente? Aqui é resto. O resto do corpo de perfil, visão lateral, o que dava um ar bem rígido a elas, tá? Então, os ombros de frente e o rosto um pouco de perfil, tá? Segundo eles, essa postura, no caso, ao ser retratada, dava um ar mais rígido, mais firme, o que eles queriam passar. Então, eles tinham a necessidade de retratar a figura humana e sempre de maneira grandiosa, rígida, tá? Imperosa. Agora vamos aqui para a próxima imagem. Observem aqui, tá? Essa gravura, representa bem, tá? O que está dizendo aqui, Os ombros de frente e o rosto um pouco de lado. Vamos aqui para o próximo. O tamanho de cada figura tinha relação com sua importância. A maior era simples, a do Deus personificado na terra, seguida do faraó, dos sacerdotes militares, dos cortesãos e dos servos, até chegar a do inimigo derrotado. Então, a forma como era representada essas figuras, tá? Era de acordo com a sua importância, era o tamanho, tá, que era feito esse desenho, de acordo com a sua importância, no caso aqui, do faraó, claro, o maior destaque, até o inimigo derrotado, quando era para representar ali uma batalha, tá, uma grande batalha. Agora vamos aqui. Alguns deuses eram representados por uma mistura de cabeça de animal com corpo humano, tá? No caso, é bem comum, nas civilizações antigas, fazerem essa relação, lá na mitologia grega a gente tem um pouco disso também,
Mas aqui, né, eles também, no Egito Antigo, gostavam, tá, de fazer essa mistura. É bem comum, vocês devem ter visto lá nos livros de história de vocês, né, a questão da esfinge, né, a questão aqui dessa metade homem, né, e metade animal. Então, representavam a figura humana, mas também colocando aí elementos, né, que eram próprios aqui da cultura deles. Aí temos aqui esta imagem, fragmento das pinturas de tumba de Nebanum, em Tebas. Vamos lá. Agora, dando continuidade, gente, à arte, mas agora a arquitetura, né? Não só as pinturas, os desenhos lá nas paredes, né, dos túmulos, não. Vamos falar agora da arquitetura, tá? Que também, né, foi um grande legado que a civilização egípcia deixou para nós, né? Entre tantos outros, como vocês já devem ter ouvido, né, nas aulas de história, a civilização egípcia, né, foi uma das que deixaram assim grandes legados, tanto na medicina, né, tanto cultura, arte e por aí vai. A religiosidade do povo egípcio moveu e alimentou a construção de monumentais obras arquitetônicas, né, pessoal? Aí tem as famosas pirâmides, né? As mais significativas e emblemáticas são os templos, que eram edificações usadas para a realização de cultos oficiais aos deuses e para exaltar os faraós e seus túmulos, nomeados pelos egípcios como moradas eternas, né? E, né, que eram divididos também aí em categorias, tá? De acordo, né, no caso, com a sua utilização. Então, assim, as pirâmides não é novidade para vocês, né? A questão dessa arquitetura, né? São grandiosas realmente, algo realmente trabalhoso e bem criterioso, né? Você pensar na arquitetura, pensar em toda a estrutura, como vai ficar, realmente um grande legado que a civilização egípcia deixou, né? Quanto à escultura, tá? Com a necessidade de imprimir na pedra a ilusão da imortalidade para atender a propósitos religiosos, a escultura no Egito Antigo procurou transmitir uma atitude serena, desvinculada de qualquer sinal de emoção. Tá? Então, já falamos dos desenhos, né? No caso, nas paredes, dos túmulos, tudo mais. Vimos também a arquitetura, a questão das pirâmides, e agora, gente, a escultura, tá? Aqui, lembrando sempre que a civilização egípcia, eles, né, o que faz parte ali, essencialmente, né, da sua crença, é a questão da imortalidade, né? Eles mumificavam lá os corpos, né, esperando que fosse como se algo fosse voltar, né? Aquele faraó pudesse voltar à vida e o corpo estivesse ali em bons estados. Então, até mesmo na escultura, ele quer fazer essa lembrança, né, remeter aí à imortalidade. Então, as esculturas de maneira serena, né, no caso, sem expressar tanta emoção, ou uma tristeza, ou algo bravo, né, ou algo mais sério, algo mais sereno, como vocês podem observar nessa imagem, né, aqui ao lado, que transmite aqui uma tranquilidade, uma serenidade, ok? Ainda com a escultura. Os artistas evitavam formas protuberantes, construindo-as com materiais muito resistentes, como o diorito e o granito, para que não houvesse quebra e danos. Mantinham na representação da imagem dos soberanos uma expressão carregada de força e majestade, exagerando as proporções do corpo. Então, eles tinham esse cuidado no material que eles iam utilizar. Né? Eles pensavam assim, esse material pode ser muito belo, mas pode ser frágil. Né? Então, eles descartavam esse material. Era algo que realmente fosse persistir, né? Um material resistente. E exagerando aí nas proporções do corpo, lembrando sempre de maneira a exaltar aí, né, quem fosse homenageado, no caso aqui, Faraó. E, assim,
Ju, tem alguma pergunta? Já tem alguma pergunta sobre o assunto? Ainda não, Ana. Ainda não? Pois bem, gente, aqui recapitulando, tá? No início, recapitulando, né, já 10 anos das nossas aulas anteriores, nós estamos estudando a figura humana, né? Há várias representações da figura humana. E hoje, né, em especial, no Egito Antigo. E para vocês aprofundarem aí o assunto, nós fizemos aqui um passeio, digamos assim, pela civilização egípcia, né, para vocês se apropriarem mais desse contexto, né, da cultura egípcia, para entender como era essa representação. Primeiro, nós vimos aqui a questão dos desenhos feitos, né, nas paredes, que representavam o cotidiano, as batalhas, as cerimônias, os rituais, né, essa necessidade que tinham de fazer esses desenhos, ok? Então, eram feitos todos esses desenhos, sempre também exaltando o faraó, tá? Era o principal, o que é que tinha nesses desenhos? As batalhas, né, as lutas, cerimônias, no caso do processo de mumificação, na hora de embalsamar o corpo, né, que era algo importante para eles, isso era colocado lá. Né? Outro ponto importante desses desenhos, a questão da postura como era feita, a questão dos ombros, né, de frente e o rosto um pouco de lado, porque segundo para eles isso passava mais poder, né, mais seriedade ali na sua postura, que também era retratada assim. Falamos das pirâmides, né, quanto aqui a arquitetura, a questão de poder, a grandiosidade, né, lembrando sempre que os egípcios primavam, né, com essa questão da grandeza, a grandiosidade, estruturas fortes, resistentes, né? Então, as pirâmides são um grande exemplo disso, né? Então, pirâmides e também outra forma, né, também aqui na escultura, que era também lembrando lá da questão da imortalidade, mas aí já era algo mais leve, né? Eles faziam as suas expressões, no caso na arquitetura, de maneira mais suave, sem expressar muita emoção, com mais leveza, e no caso eles também tinham um cuidado para escolher o material que era feito essa escultura para que não fosse frágil e não quebrar facilmente, ok? E para fechar, o que vocês não podem, né, deixar de sair da aula de hoje em saber, a figura humana no Egito Antigo era representada de maneira grandiosa, que expressava poder, tá? No caso, exaltando sempre aí o faraó e, de maneira geral, né, a sua grandiosidade, ok? A questão mesmo do poder, da sua força, ok? Alguma dúvida, Ju? Alguma pergunta? Tem sim, Ana. O Isaac está perguntando se tinham esculturas nas pirâmides. E o Juan perguntou se o rei faraó, se ele pagava, né, alguma coisa para que esses desenhos pudessem ser feitos. Assim, no caso, ele queria realmente, pessoal, que fosse o seu legado, ele como imperador, ele queria que fosse registrado ali. Como né, a maioria dos grandes líderes, digamos assim, dos seus representantes, eles querem que fique ali, né, o seu legado e que fique registrado, que não se perca ali na memória, né, apenas, ou que passe de pessoas para pessoas, mas sim, né, então, com certeza, né, ele tinha quem construiu essas pirâmides, né, no caso, escravos, no caso, quem fazia esses desenhos, tá, então, eram pessoas que tinham essa habilidade e certamente daqui o faraó, né, digamos que pedia realmente para que fizesse, né? Não sei se assim, né, no caso, maneira remunerada, né? No caso, ele como o faraó, era uma ordem que era dada e era feita daquela maneira. Era como se você contratasse alguém, você tem uma mansão e você quer deixar sua marca ali na sua casa e contrata realmente alguém para, né, fazer ali algo que por muito tempo tem ali a sua cara,
né? Então, tinha realmente esse pedido, né? Não era uma homenagem, vamos fazer uma homenagem aqui ao faraó porque gostamos tanto dele, mas tinha esse pedido, né, para deixar ali também esse registro. E essa questão da grandiosidade, certo? Também tem muito essa questão, né? À toa, né? Só, vamos fazer aqui, colocar o faraó dessa maneira, vitorioso nessa batalha, de forma tão assim, não só a questão aqui do artista, mas, como já vimos também em outros momentos da história, tem também a influência, tá, gente, de quem pede ali para enaltecer ali a imagem, tá, da pessoa. Alguma outra pergunta, Ju? Não, Ana, até agora não. Certo, né? Então, gente, vocês vão receber, tá, os materiais, atividades sobre esse assunto, tá? Então, pesquisem, tá? Vocês vão receber também esses slides, vão poder pesquisar, seguir para responder as questões. Em sua grande maioria, às vezes, com as imagens vocês vão conseguir, tá, gente? Responder, observando as próprias cenas, tá? Será algo que, com esse conteúdo, com uma pesquisa breve, vocês conseguirão responder as questões, ok? Pronto, Ana, aproveito para lembrar para a galera, né, que a atividade já está no nosso link que eu mandei no grupo da gente, e a atividade já está lá prontinha. Assim que terminar aqui a aula, a gente já coloca o slide também, né, Ana? E a galera já pode colocar a mão na massa aí para realizar as atividades, as pesquisas e estudar. E aí eu aproveito, quem está aqui online, deixa a presença de vocês, tá certo, galerinha? Deixa o nome de vocês aí, quem ainda não deixou. E quem está assistindo pelo YouTube, o nosso código da aula de hoje é 7AT03, ok? Quem está assistindo pelo YouTube, anota o código, que é 7AT03, beleza? Ana, você já pode se despedir da galera. Certo. Bem, gente, tá? Fico muito feliz em receber vocês aqui mesmo virtualmente, tá? E assim, espero que aproveitem bem as nossas aulas, tá? Façam as atividades, não deixem de estudar, tá? E é sempre bom ter esse contato com vocês, tá, gente? Até a próxima aula. Tchau, gente.